Olá, querido estudante, bem-vindo ao canal do professor Ranieri Andrade. Nessa aula nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Esse assunto, pessoal, de ondas eletromagnéticas, ele é de fundamental importância. Primeiro, por estar presente na nossa vida cotidiana, né, por várias e diversas aplicações tecnológicas. Depois, por ser um assunto muito frequente nos exames de vestibular, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se liga na aula, né? Pega o caderno aí para fazer as anotações necessárias e vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco sobre esse rapaz aqui, o Hans Clerk Maxwell, né? Foi um físico teórico do século XIX, excepcional. Ele conseguiu, a partir de ideias extremamente conceituais e teóricas, as teorias eletromagnéticas, né? Conseguiu deduzir que a luz era uma onda eletromagnética e que existiam outras ondas eletromagnéticas, né? Mais tarde, o físico alemão Heinrich Hertz conseguiu provar as ideias de Maxwell a partir de experimentos. A ideia de Maxwell era, na época já sabia-se que um campo elétrico oscilante produzia um campo magnético oscilante, né? E esse campo magnético oscilante produziria um campo elétrico oscilante, e assim por diante. A ideia de Maxwell era que esse campo magnético produzisse um campo elétrico sem a necessidade de um determinado condutor, no meio, no vácuo, no ar, né? E através de combinação de equações ele conseguiu provar que isso era possível, né? Disso, ele definiu, né, sua teoria desses campos elétricos magnéticos alternados, e essa configuração dessa onda eletromagnética era muito parecida com as ondas mecânicas, porém com uma pequena novidade, né? Essa onda agora, ela não obrigatoriamente seria necessário um meio para que ela pudesse propagar. Baseado nisso, Maxwell conseguiu construir de maneira gráfica o comportamento desses campos magnéticos e desses campos elétricos. Observe que um vai complementando o outro, né? Enquanto o campo magnético oscila, ele cria um campo elétrico, esse campo elétrico cria um campo magnético e esses campos eles vão se alternando. Com isso existe a propagação de energia por longas distâncias. Isso é a característica da onda eletromagnética, né? A junção desses campos elétricos e magnéticos que faz com que a energia se propague por longas distâncias, né? É interessante observar, pessoal, que a propagação ela acontece de forma transversal à direção de oscilação desses campos. Aqui na figura, o E representa o campo elétrico, o B representa o campo magnético, né? V é a velocidade de propagação da onda e lambda é o comprimento de onda dessa onda eletromagnética. Max conseguiu deduzir de forma teórica e chegar a um resultado da velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas, encontrando esse valor, né? A velocidade era igual a 1 sobre ε0 vezes μ0. Isso aqui são constantes de permissividade e permeabilidade do meio. No caso, o μ é a constante de permeabilidade magnética, ela tem esse valor, né? 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla sobre metro vezes ampere. O E é a constante de permissividade elétrica do vácuo, né? Ela é 1 sobre 4π K0, né? O seu valor é 8,85 vezes 10 elevado a menos 2 Coulomb quadrado por Newton vezes metro. E o K é a constante eletrostática do meio, né? O interessante é que Maxwell chegou no valor igual ao valor da velocidade de propagação da luz. Isso fez com que ele conseguisse concluir que a luz ela tinha um comportamento ondulatório.
É interessante, pessoal, que a partir disso surgiram-se vários tipos de onda eletromagnética, com o aprofundamento da ciência, o desenvolvimento e os experimentos de Hertz, com ondas de rádio, enfim. Aqui a gente tem um espectro eletromagnético, né, com a frequência destas ondas e os referidos comprimentos de onda. Aqui a gente tem as ondas de rádio, né, que ela vai desde 10 elevado a 4 até 10 elevado a menos 1. Né? Isso aqui são as ondas de rádio, né? Elas têm a característica de possuir um comprimento de onda muito grande e uma baixa frequência. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais aprofundado dessas características de onda. Aqui a gente tem as micro-ondas, que tem uma aplicação tecnológica muito grande. Aqui a gente tem o infravermelho, que é uma onda que tem frequência intermediária entre micro-onda e a luz visível na faixa do vermelho, a cor vermelha. Isso aqui é uma radiação emitida pelos corpos aquecidos, né, o infravermelho. A luz visível, da ordem de 10 elevado a 15. Ultravioleta, que é a radiação emitida pelo Sol. A gente vai ver mais à frente que tem o ultravioleta longo, médio e o curto, referente ao seu comprimento de onda. Os raios X, que tem também uma aplicação tecnológica muito importante na cura de células cancerígenas, de exames por radiografia. E aqui os raios gama, que de certa forma tem também uma aplicação tecnológica na medicina, mas também é muito perigoso porque é um tipo de onda emitido por materiais radioativos e que ofende exageradamente a saúde do ser humano. Observe que, à medida que a frequência dessas ondas aumenta, o comprimento de onda diminui, né? Foi visto que Maxwell concluiu que essas ondas elas tinham um comportamento muito parecido com o comportamento das ondas mecânicas. Então, esse tipo de onda também pode ser definido através da equação da ondulatória, né? V, que é a velocidade da luz, igual a F vezes lambda, né? Frequência vezes o comprimento de onda. E observe que a velocidade ela é constante, então à medida que a frequência aumenta, o comprimento de onda dessa radiação, né, dessas radiações diminui. A onda de rádio, pessoal, é uma característica de onda que ela se aplica na transmissão de sinal, certo? Então existe um equipamento que ele faz os elétrons oscilar com determinada frequência, e esses elétrons são transmitidos por determinadas distâncias. Aqui tem a representação de uma onda de rádio na faixa do AM, né, amplitude modulada. Ela pode ser transmitida por longas distâncias, porque quando ela se choca com a ionosfera, ela é refletida, ok, até um determinado local. E o grande problema é que esse tipo de onda tem uma baixa qualidade. As ondas de radiofrequência na faixa do frequência modulada e na faixa de sinal de TV, elas necessitam de antenas para determinadas distâncias. Por exemplo, a onda de rádio na faixa de frequência modulada, ela consegue atingir distâncias de no máximo 40 quilômetros. Então, maior que isso, se faz necessário antenas para trocar as informações. Para distâncias muito longas, como de um continente para outro, é necessário satélites artificiais para produzir o prolongamento desses sinais. Outra onda que é muito frequente, que tem uma aplicabilidade tecnológica enorme, são as micro-ondas, ok? Elas são usadas para radares,
elas são usadas em eletrodomésticos como os fornos de micro-ondas, elas são usadas para sinais de celular, né? Sinal de celular ele funciona através das micro-ondas. Por esse motivo é que nos celulares tem aquele aplicativo, né, que é o modo avião, justamente para que a frequência seja um pouco modificada, certo? Justamente porque a frequência recebida no celular é muito próxima da frequência dos radares para que não aconteça interferência, né? O forno de micro-ondas ele funciona na base de um equipamento que é chamado magnetron. Ele emite ondas na faixa de micro-ondas, ok? Essas micro-ondas elas têm uma frequência na faixa de 10 elevado a 9 ou 10 elevado a 11. Então ela não é prejudicial à saúde do ser humano, né? Comer alimentos, ingerir alimentos aquecidos por forno de micro-ondas não prejudica a saúde do ser humano, porque essas ondas não são radioativas, né? A frequência delas são muito baixas, ok? E então temos aqui a radiação infravermelha, né? Ela tem comprimento de onda e frequência intermediário ao comprimento de onda e à frequência das microondas e da radiação visível, né, da luz visível de cor vermelha. Por isso, infravermelho. Okay? É uma radiação emitida por corpos aquecidos. Então, um corpo aquecido, né, o nosso corpo, por exemplo, emite radiação infravermelha. Né? No caso, os nossos olhos não são sensíveis a esse tipo de radiação. Temos a radiação ultravioleta, ok? Essa radiação ultravioleta, né, que tem frequência da ordem da frequência da radiação solar, né? Tem a ultravioleta longo, que tem um comprimento de onda de 4 vezes 10 a 7, 3 vezes 10 a 7. É um tipo de radiação que estimula a produção da melanina, né? Ocasionando o escurecimento da pele. Por esse motivo, né, as pessoas, quando querem se bronzear, né, deixar a pele com aquela cor mais elegante, né, se expõe ao sol, ok? É interessante que esse estímulo da melanina ele só é possível com radiação nessa faixa, né, na faixa da frequência do ultravioleta longo. Tem a ultravioleta médio, né? Esse tipo de radiação ele já provoca vermelhidão na pele, e a ultravioleta curto, que parte dessa radiação ela é retido pela camada de ozônio. É isso? Mais uma determinada parte dela passa. Então, ficar exposto a uma radiação ultravioleta médio, ultravioleta curto, a um período de tempo exagerado, não é muito bom, né? Pode provocar lesões na pele e pode chegar até a ocasionar o câncer de pele. Os raios-x, né, foi descoberto pelo Wilhelm Röntgen, descobriu que quando um feixe de elétrons em movimento muito rápido atinge o alvo metálico, ele emite uma radiação. Essa radiação ficou conhecida como raio-x, justamente porque não conhecia muito bem esse tipo de radiação e foi ligeiramente aplicada, pessoal, no tratamento de células cancerígenas e no tratamento de radiografias, por exemplo. Esse tipo de radiação ele penetra facilmente em substâncias, em partes, né, em objetos que têm uma densidade um pouco baixa. Por exemplo, ele atinge a pele, atravessa a pele com facilidade, atravessa o tecido e quando chega no osso ele é absorvido, né? Com isso ele aciona placas e tira determinadas fotografias e aí com isso o tratamento
ósseo ele pode ocorrer, ok? Esse tipo de radiação também é utilizado para destruir células cancerígenas, coisa desse tipo. Por fim, tem-se a radiação gama, né? Esse tipo de radiação tem uma aplicação tecnológica, só que ainda é um desafio para o ser humano o controle desse tipo de radiação, materiais com alto níveis de radiação, certo? Porque eles emitem determinadas ondas que são extremamente radioativas, da ordem de 10 elevado a 20 a 21 Hz, então tem uma frequência elevadíssima e prejudica a saúde em alto grau, ok? Então ainda é um tabu o controle desse tipo de material, né, que emite radiação na faixa de raios gama, né, emite essas ondas radioativas, ok? Então perceba, pessoal, que esse assunto ele é muito teórico, ele é muito conceitual, mas que tem uma aplicabilidade na nossa vida excepcional, ok? Vamos agora para a resolução de algumas questões para fazer a aplicação do que a gente aprendeu, né, sobre essas ideias das ondas eletromagnéticas. Vamos para essa questão do Enem 2012, né? Nossa pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente é luz visível. Lembra lá do espectro eletromagnético? Qual é a posição da frequência da luz visível? Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa intensidade, baixa frequência, um espectro contínuo, amplitude inadequada, curto comprimento de onda, né? Então, a gente viu que para que a luz ela ative, né, para que a radiação ela ative a substância melanina, ela precisa ter uma determinada faixa de comprimento de onda, né, e uma determinada faixa de frequência. Então a garota acendeu uma luz incandescente, luz visível, né? Por que que o bronzeamento não deu certo, né? A luz visível ela tem um comprimento de onda maior, se você for lá no espectro eletromagnético, um pouco maior do que o comprimento de onda do ultravioleta, né? Então aqui, como resposta correta, não deu certo porque a frequência dessa onda ela é baixa, ok? Ficou claro? Então vamos lá dar continuidade ao nosso estudo. Acho que a gente tem ainda uma questão aqui para. Então vamos para mais uma questão, né? Essa questão da Universidade Federal do Piauí. E ela diz o seguinte: determinada emissora de rádio transmite na frequência de 6,1 MHz, ou 6,1 vezes 10 elevado a 6 Hz. Que é a frequência da onda, né? A velocidade da luz no ar é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E ele questiona: para sintonizar essa emissora, necessitamos de um receptor de ondas curtas que opere na faixa de. Então, de acordo com a equação da onda, V igual a F vezes lambda, aqui eu quero descobrir qual é o valor do comprimento de onda, né, para operar nessa faixa de frequência. Então, explicitando o lambda, eu tenho que ele é igual a V dividido por F. Substituindo aqui os valores, né, da velocidade, que é 3,0 vezes 10 elevado a 8
dividido por 6,1 vezes 10 elevado a 6, né, que é aqui a frequência. Aqui você pode dividir 3 por 6,1, né, que dá 0,49. E faz a operação com a potência, né? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 8 menos 6 vai dar 2, certo? E esse resultado aqui, 0,49 vezes 10 elevado a 2, né, resulta em 49. 49 metros é o valor do comprimento de onda, certo? 10 elevado a 2 é o mesmo que 100. Então a gente encontra como opção de resposta aqui o item E. Ok? Pessoal, na descrição desse vídeo tem um material para que você possa se aprofundar, ok? Esse material ele foi tirado do livro de Física, Eletricidade e Magnetismo, do Bongiorno. Nesse material tem exercícios resolvidos, tem a discussão teórica do assunto e tem exercícios propostos com gabarito para que você possa, né, em forma de simulado, para que você possa testar os seus conhecimentos. Então, se você gostou dessa videoaula, deixa a sua contribuição clicando no botão de se inscrever, deixe o seu joinha, ok? E até o próximo vídeo. Show de bola! Valeu, galera!